Esse é, sem dúvida, o melhor anime de futebol já feito até o momento. E outra coisa, é um dos melhores finais de primeira temporada que eu já vi. Meus queridos, anime de futebol sensacional, Aoashi. Bora comentar sobre esse episódio com as táticas de corrida diagonal que o Aoi fez. A última jogada ali, que ele faz mais uma corrida em diagonal, só que dessa vez ao contrário, para abrir espaço para o time ficar livre. Meus queridos, que jogaço, meus queridos. Maluco, eu estou pirando. E depois do jogo ainda, teve aquela parte que eu mais amei do episódio. Confesso pra vocês que não foi a parte do futebol, mas sim a parte de desenvolvimento de cada personagem, principalmente do Aoi com a Hana. Então, bora conferir tudo isso daqui, fica até o final do vídeo e vamos comentar um pouquinho mais sobre futebol. Vou comentar também se tem chance de uma segunda temporada, se vai ter ou não, e algumas novidades especiais pra vocês que acompanham o anime. Então, fica até o final do vídeo pra você saber de tudo, porque eu vou deixar lá pro finalzinho pra contar esse bônus aí pra vocês. E aí, galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, para comentar o episódio final de Aoashi, meus queridos, que episódio sensacional. Em homenagem ali à liga onde o tio Fukuda ali jogava, estou com a camisa do Real Madrid. Bom, ele não jogava no Real Madrid, aquela camisa me parece muito com Alavés, La Coruña, eu acho que é o La Coruña, mas vamos lá, né? Não que isso importe tanto, porque vamos começar já comentando sobre esse episódio, sem antes deixar de agradecer aí pra todo mundo que deixou o like, que acompanhou o anime junto comigo. Eu vou comentar se eu vou acompanhar o mangá sim ou não, e tem uma novidade no final do vídeo, então fica até o final, tá? Então vamos lá, gente. Muito obrigado pra todo mundo que tá se inscrevendo. Vocês estão ligados nas paradas aí, então se vocês fizerem aí, eu vou ficar muito agradecido. Gosto muito quando vocês comentam aí embaixo também, então comenta aí o que vocês acharam, tá bom? Vamos ao seguinte, a partida vai começar novamente depois que o Esperion acaba marcando aquele gol. Nisso que o Esperion acaba marcando aquele gol, deixa o time do Musashino totalmente desconcertado. Eles não esperavam aquela jogada. E por quê, gente? Basicamente o Aoi, como eu disse anteriormente, e a Anri explica a mesma coisa que eu falei do episódio passado. O Aoi troca de posição com o Tachibana, o Tachibana vai pra lateral, o Aoi vai pra ponta. E o que acontece? A marcação por zona na zaga. Normalmente é por zona mesmo, onde o zagueiro que fica na direita, ele sempre fica na direita. Dificilmente eles ficam trocando de lugar, porque isso confunde os seus defensores. E uma das coisas que o Aoi tá conseguindo fazer é furar esse bloqueio, porque ele tá trabalhando lá na zaga também. Então agora, é uma coisa que a Hana percebe, agora ele tem essa noção. Antes ele não tinha essa noção como defensor. Agora, quando ele ataca, ele tem a noção do que o defensor pensa e do que o atacante pensa. Então, olha só como na lateral o Aoi fica muito, mas muito melhor. E bom, gente, explicando de forma bem simples, essa corrida em diagonal confunde muito os defensores, porque eles não sabem se eles ficam ali ou se eles saem da sua posição. Por quê? Porque quando um defensor normalmente sai da sua posição, se os outros defensores ao redor não souberem cobrir, vai abrir espaços. É por isso que quando um lateral ele se infiltra mais ou menos ali no meio, ele abre espaço para o outro ponta que tá quase como um lateral fazer um cruzamento ou então fazer uma jogada mais vertical. Quando eu digo vertical, é aquela jogada que você vai para dentro da área. E assim você abre perigo de algum tipo de jogada, tanto no meio, com os meio-campistas ali, que normalmente ficam na entrada da área, quanto com ponta, que serviu ali de lateral, enquanto o lateral foi pro meio e tá servindo mais como um ala. Isso confunde totalmente a marcação de todo mundo fica doido e o Aoi começa a perceber as suas habilidades. O diamante começa a ser lapidado. E vocês estão vendo, gente, o Satake vai confirmar isso lá pra frente, porque o Aoi, ele pode não ser tão habilidoso no quesito de drible e tudo mais, ele pode não ter o melhor físico, mas ele tem uma coisa que poucos jogadores têm, visão de jogo. E a visão de jogo é essencial no futebol, e isso é tão importante, mas tão importante, que se não fosse o Aoi naquele time, o Musashino teria sim ganhado, porque graças às instruções do Aoi, o time do Esperion pôde vencer a partida. Isso mostra que o futebol não é só habilidade, não é só Ronaldinho Gaúcho, não é só Cristiano Ronaldo, não é só o fenômeno. Não, a gente tem os defensores, nós temos laterais, nós temos meio-campistas marcadores. O futebol, ele engloba tudo. E não necessariamente você precisa ser o mais habilidoso, mas se você for o melhor que aquele time precisa ter como habilidade do próprio Aoi, que não precisa ser tão habilidoso ou tão forte, você pode se dar bem no futebol. Maluco, que sensacional. O autor que escreveu essa obra, eu acho que ele deve ter feito alguma peneira, porque não é possível. O anime, ele trabalha muito bem a realidade do jogador de base até o jogador profissional. É muito real, gente. É muito real do que a gente vive, do que todos vocês que jogam bola, vocês entendem disso.
Quem critica esse anime não sabe o que tá perdendo. Tirando a animação, que às vezes é meio meh em algumas partes, eu acho que poderia ser melhor, mas... Bom, vamos voltar pra partida. O Aoi começa a fazer essa corrida em diagonal, e agora, mano? E agora ele começa a conquistar todo o time. Ou seja, ele começa a pegar confiança dos meio-campistas, ele começa a pegar confiança de todo o time. E com as instruções dele, o time começa a acatar tudo que ele faz, basicamente. Só que agora o Aoi, ele joga pro time e não mais pra si mesmo. Ele vai acabar fazendo gol em decorrência que o Otomo acaba perdendo o chute graças a uma falta do Muto. Porém, mesmo assim, você percebe que o Aoi ele tava lá e tudo pra fazer o gol, mas ele não usou o Otomo pra fazer aquele gol. E aí, se aproveitando do medo do time adversário e conversando através da troca de passes, por quê? Porque um passe um pouco mais lento, um passe um pouco mais corrido, aquele passe porrada, que você tem que ter jeito pra dominar a bola, cada um deles mostra o que o jogador tá pensando, se ele tá nervoso ou não. Então, cada coisinha dessa que você pegar nos mínimos detalhes, vocês vão perceber que dá pra conversar no futebol, além dos olhares, além dos gestos de mão, além do seu próprio passe. Então tem muita coisa legal no esporte que dá pra ver. E aí ele passa pro Kuroda e o Kuroda percebe, ele sacou, ele aprendeu aquilo lá no começo quando a gente tava conversando. Porque o Kuroda deu uma de calcanhar pro Aoi fazer o gol numa das partidas passadas, vocês se lembram? E bom, é nesse momento que o Aoi tá começando a conversar através da troca de passes. E não só mudando de direção, mas também enganando o seu adversário. Enquanto ele vira o seu pé, você percebe, né? Quando ele tá recebendo a bola, ele vira o seu pé mais ou menos pro outro lado, depois ele vira de volta, engana a pessoa, porque ela tá pensando, pô, ele vai pra esse lado. Aí ele não vai. Aí, tipo, engana o defensor. E aí desmarca outro defensor, que tá mais atrás, provavelmente um zagueiro, e abre espaço. Por que abre espaço? Porque o Aoi acabou de driblar, fazer um drible curto ali em cima do cara que tava marcando ele anteriormente. E através do toque de bola, você pode perceber se o cara quer um lançamento longo, um lançamento curto, um passe curto. E aí, mano, o Aoi, ele deita, porque ele vira o jogo numa jogada linda e maravilhosa. O Kuroda toca pra ele vira o jogo lá pro Asari. O Asari tava olhando pra ele tava olhando pro Asari, e os dois estavam falando assim, mano, vamos detonar esse time aqui, moleque. É isso que é futebol, mano. E aí ele vira uma jogada, e aí ele pede o passe de novo. Nisso que ele pede o passe, o zagueiro acaba se perdendo. Por quê? Porque o lateral, ao invés de ficar só na zona confortável ali, onde ele normalmente vai até a linha de fundo e cruza e tudo mais, o Asari ele faz o quê? Ele entra numa diagonal de novo, e como o time ainda tá fresco e o time do Musashino ainda não conseguiu se localizar, o Muto se perdeu totalmente na partida, ele não conseguiu mais saber o que o Esperion ia fazer, e isso acabou desestabilizando o time, o próprio Kaneda. O Asari pega, aproveita esse momento, porque agora o momento do jogo é do Esperion, mexe mentalmente com cada jogador, e aí é a parte da mentalidade que a gente tá falando, né? Ele toca pro Aoi mais uma vez, só que dessa vez, ao invés do Aoi correr livre pra fazer o gol e chutar em diagonal ou um chute cruzado, ele corre diretamente lá pro fundo. Ele faz uma corrida diagonal, ao contrário, ao invés de ser uma corrida direta pro gol pra fazer o gol, ele corre pra lá, chama dois caras em cima dele, e nisso, cara, ele engana os dois, velho, porque ele deixa o Tachibana e os outros desmarcados. Ele consegue tocar pra área, o Otomo aparece livre, toma uma falta ali, mas como o lance continuou e o Aoi foi lá e mandou pro gol, aí já era, né? Gol mais uma vez, só que dessa vez do Aoi. Receba, moleque! Que jogada sensacional. E logo a seguir, todo o time do Musashino faz o quê? O erro de todo mundo. Embora eu não vou dizer que é tão erro assim, porque quando o cara tá se destacando, o time tende a marcar ele com dois ou mais caras. Quem assistiu a Copa do Mundo de 2002 sabe do que eu tô falando, quando vários turcos saíram correndo atrás do Denilson, porque o cara era muito habilidoso. E aí o Aoi chama a atenção. Só que nisso, dois caras ficam desmarcados e o Esperion tem um time muito bom. É nisso que vai lá direto o passe pro Tachibana, marcar mais um gol pro Esperion, fazer 4-2 e fuzilar com a partida, porque depois dali o time do Musashino fica acabado. Eu gostei da parte de motivação do Muto falando, não, Kaneda, continua no ataque, vamos continuar jogando, não sei o que. Volta com a motivação do Kaneda, que já estava se sentindo desesperado porque ele não estava jogando igual o Aoi, porque o Aoi superou ele mais uma vez. E não é questão de físico, não é questão de habilidade, mas é questão de mentalidade e trabalho coletivo. O Aoi aprendeu a jogar dessa forma e com isso ele conseguiu sucesso ali nas suas jogadas. Ali vai terminar a partida,
basicamente, eles vão continuar a partida até o final. Gostei que o Musashino ele não desistiu e continuou correndo atrás do resultado, mesmo que a partida tenha ficado só no 4-2. Mas foi um jogaço de bola, cara, foi incrível, todas as habilidades, todas as técnicas, o próprio Satake conversando com o Date Nozomi, falando, pô, mano, parabéns pra vocês conseguiram enxergar um talento que normalmente as pessoas não veem, porque elas pretendem só ver a habilidade e tudo mais, e é a mesma coisa não só no futebol, como na vida real. Às vezes você só vê, por exemplo, a beleza da pessoa, você só vê a habilidade que ela tem, e aí você acaba escolhendo essa, enquanto a outra passa ali meio despercebida, e você fala, poxa, mano, mas essa daqui tem uma habilidade que poucos têm, tem uma habilidade que eu posso lapidar e ele pode ser muito melhor, mesmo ele não sendo o mais físico, o mais habilidoso, isso no caso do futebol. Então você vê que na vida real acontece igualzinho no futebol, gente. Por isso parem para prestar atenção muitas vezes nas qualidades de cada pessoa, porque mesmo que de diferentes formas a gente pode encontrar uma joia bruta ali, que é no caso do Aoi. Eles ficam super animados por aquela partida foi sensacional. Eu confesso que eu me senti igual ao Aoi, eu falei assim, maluco, numa partida dessa a gente quer ficar jogando direto. E não é só porque ganha, mas sim porque você joga, você se diverte. Mano, isso é futebol, moleque. E aí, olha quem vai pro time A, eu não esperava, eu juro pra vocês que eu não esperava. Mas o Kuroda, grande Kuroda, mano, mitou, mereceu mesmo. O Otomo, olha, o Otomo, o Togashi e o Aoi. Os 4 vão para o time A, o Fukuda assina pra eles assim, ó, vocês vão pro time A, todo mundo sai comemorando. E aí, mano, nós vamos pra melhor parte do episódio, porque o jogador, ele foi humilde pra agradecer o técnico Nozomi. Mesmo que ele volte pro time B, assim como um jogador, por exemplo, sai daqui da Série A e vai pra Europa e acaba batendo e voltando, porque não deu certo na Europa, porque lá é muito difícil, é como se fosse lá o time A e aqui o time B. Não querendo menosprezar o futebol brasileiro, mas nós sabemos que lá o futebol é bem melhor. É só a gente ver o Mundial de Clubes. A diferença técnica, tática, física é totalmente diferente do futebol brasileiro. É por isso que a gente pena muito, hoje em dia, para enfrentar times da Europa. Eles estão muito mais preparados. Não que seja impossível de vencer, mas vocês estão entendendo o ponto que eu tô querendo dizer. E aí o Aoi vai lá e agradece o Nozomi. A ficha dele ainda não caiu, mas ele agradece. Porque se não fossem os ensinamentos do Nozomi, se ele não tivesse treinado, o Aoi não teria conseguido. E aqui a parte mais importante não é do Aoi só agradecendo, mas é do Nozomi sendo reconhecido, porque o Nozomi lá atrás, ele estava inseguro. E aí o Fukuda falou, você também é o técnico, você também é o cara, você também pode fazer alguma coisa, você também pode fazer a diferença. Então mostra isso pra todos eles. E ele foi recompensado através do seu melhor jogador ali na partida, que foi o Aoi. Mano, sensacional, vocês não acham? Porque, cara, o jogador agradecer e o técnico também ser reconhecido como alguém importante ali, é sem palavras, papai. É sem palavras, moleque. E aí nós vamos pra parte... Nossa, essa parte foi incrível, gente. O Aoi, ele tá meio desligado ainda, vai lá correr com a bola, perto do campo, não sei o quê. Quando tem uma menina ali, andando de bicicletinha, tchum, 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 pum, pum, é a Hana. E a Hana manda ele voltar ali pros dormitórios. Eu não sei se ela ia ver ele, ia dar parabéns pra ele, alguma coisa assim, mas... Bom, começa a chover, os dois ficam ali, aí eles acabam ficando num lugar mais coberto e começando uma conversa. E, mano, nesse momento, vocês percebem que o Aoi chorou, mas não mostrou no anime, porque ele tava chorando de alegria, porque ele saiu lá de RME. O cara é pobre, gente. O cara não tinha dinheiro pra comprar um tênis. E quem quer humilhar o Aoi falando, pô, ele não sabia nada, pô, o cara era humilde. Você acha que um cara humilde, por exemplo, que saiu da favela, o cara sabe o que é normalmente tática e tudo? Ele só joga futebol por pura e extrema vontade, entende? Muitas vezes é isso, e por isso que ele não tem tanta cabeça quando ele vai pro profissional. Porque é um mundo totalmente novo. Enquanto pessoas já fizeram escolinha, tem pessoas que não fizeram. E é isso que eu valorizo muito em Aoashi, cara. É um cara humilde que veio ali e tal. E a gente percebe que ele deu uma chorada pela voz dele. O jeito que ele agradece a Hana. E ela vai lá e dá um abraço nele, mano. Esse abraço, esse romance aí. Mano, o John aqui ficou doidão de felicidade. E aí, mano, a Hana vai lá, dá esse abraço gostoso nele. Fala assim, não, só foi brincadeira. Ele não entendeu, né? Porque não esperava um abraço. Mas, cara, esse abraço... foi tão bonito, foi como se a mãe dele até tivesse abraçando ele. É claro que ali mais um sentido romântico, mas a Hana é a pessoa de apoio que ele tem enquanto ele não está perto da mãe e nem do irmão, que eram as pessoas que estavam ali junto com ele quando ele estava na sua cidadezinha e tudo mais, sozinho lá no interiorzão e tudo. E aí eles vão trocar uma ideia e, mano, nossa, cara, essa conversa foi sensacional, porque eles estão conversando e a Hana, ela tá triste porque o Aoi, ele vai pro profissional e aí ele vai ficar meio que distante, né? Então ela tá se sentindo triste por conta disso. E o Aoi percebe que ela tá meio estranha e tudo. E ela quer ir embora
E ela quer ir embora toda hora, mas o Aoi fala, não, volta aqui, mano, ou vamos trocar ideia, pô, né? Embora você podia pedir desculpa pela cagada que você fez nos episódios passados, né? Só isso daí que eu não passo pano pra tu não, fião. E aí ele conversando com ela, ele fala que ela tá estranha, ela fala, eu sou estranha, caramba, eu sou estranha, gosto de você, caramba. Só voltava ela a falar que gosta dele, né? Mas ela falou que ela é estranha. E aí, ela começa a desabafar com ele, falando, pô, não vou ver mais você e tudo. Ele não entende muito bem, é um cara meio tapado. Mas, cara, mano, que personagem é a Hana? Ela gosta de torcer pra ele, ela lembra pra ele que ela viu o Fukuda jogar e tudo, que ele era sensacional e tal. E aí eu tenho uma parte importante pro Aoi, porque ele fala assim, não, mas torce por mim, por ser eu mesmo. Não precisa ser o Fukuda. Tipo, eu entendo que eu sou parecido com ele, mas torce por mim. Tipo, por mim. Porque a sua torcida, ela me ajuda. A sua torcida me dá força. Toda vez que você... Cara, esse momento foi emocionante. Eu quase tava chorando nesse momento. Porque ela é um ponto de apoio pra ele. Ela foi e será desde o começo. A Anri não consegue cobrir. Ninguém consegue cobrir esse lado. Além da família dele e a própria Hana, que teve um laço junto com ele. Não só como fã, mas como uma pessoa que estava ao lado dele, mesmo sem entender sobre futebol. E ela começou a entender um pouquinho mais, né? Parece que ela tá abrindo mais os seus olhos para entender o futebol. A gente viu nessa partida. E aí ela se sente importante por quê? Porque o Fukuda, ele passou por um momento tenso. E querendo ou não, a torcida dela não ia ajudar, porque aquela lesão tirou ele dos gramados. Então, quando ela olha pro Aoi, ela não só vê como se fosse um cara que ela admira e tudo, mas um cara que ela passou a gostar. E ela vendo que ela faz diferença, aí não tem como, ela vai lá e dá um beijinho na testa dele. Eu falei, podia ser na boca, né? Mas, mas tudo bem. Mano, deu esse beijinho, eu fiquei, meu Deus, menina! Uau! Saiu, mano. Futebol é isso, gente. Futebol é amor, futebol é paixão. Futebol não tem só, vamos jogar aqui. O futebol. Hoje esse episódio não foi focado no futebol. Gente, o anime de Aoashi não se trata de um anime de futebol. É um anime de pessoas que jogam futebol. E o que eu quero dizer com isso? Ele trabalha técnica, tática, físico, blá blá blá, habilidades, referências a jogadores famosos, como a gente viu até o próprio Barcelona, acredito que ali seja o Barcelona versus o La Coruña, que o tio Fukuda estava jogando. Mas ele também trabalha a parte humana de cada personagem. Você acha que nenhum jogador ele se envolve com as mulheres, que ele não gosta das pessoas, que ele não tem relacionamentos, que ele não cria vínculos com os jogadores, que isso não faz parte do futebol? É claro que faz parte, velho. Você só quer ver tática, vai assistir a ESPN, sei lá, velho. Mano, é legal assistir, mas não tem a parte humana. E a gente precisa dessa parte humana numa história, pelo menos de um anime, de um mangá, pra gente se envolver com os personagens, não, além do futebol. E é isso que eu gostei demais, porque envolveu tudo muito além. Conseguiu trabalhar tanto o futebol quanto a parte de desenvolvimento de personagem, o próprio Aoi quebrando seu orgulho, jogando ali na lateral, a própria Hana evoluindo e lá confessando seus sentimentos, mesmo que o Aoi não tenha notado. Cara, tem muita coisa nesse anime, cara. É nota 9, só não dou 10 porque a animação eu acho que em algumas partidas poderia ser sim muito melhor, assim como foi Haikyuu, por exemplo, na primeira, segunda e terceira temporada. A quarta foi meio meme. Mas bom, terminando ali, vai passar o encerramento, acho que conectou muito bem a chuva passando, e o encerramento que começa meio que como se fosse uma chuva assim, e no mesmo campo, eu achei muito, muito bom. No final, o Aoi tá entrando ali no time A, temos o Akutsu, temos os outros jogadores, só não tem o Kobayashi, porque o Kobayashi foi pro time profissional, né? Mas todos os jogadores do time A de base do Esperion estão lá, e o Aoi entra ali naquele time. Espero que ele não volte pro time B, mas, gente, sensacional. E agora vamos para os bônus das coisas, né? Antes de mais nada, quero saber o que vocês acharam do anime. Comentem aí tudo que vocês pensaram. Primeira coisa, o bônus eu vou comprar o mangá de Aoashi que vai sair pela JBC ainda esse ano. Então eu vou começar a ler a partir dele, provavelmente. Não sei se eu vou começar a ler o mangá de fato. Talvez, pra você que chegou até o final do vídeo, se vocês comentarem pra caramba, se tiver bastante engajamento, talvez eu traga sim o mangá de Aoashi a partir do que se encerra o anime até os capítulos atuais do mangá, que são por volta de 300 e poucos capítulos. Até o momento, a Gekko Scans traduziu até os 175, se eu não estou enganado. Mas se vocês engajarem bastante aí, com like, com views, eu pretendo trazer. Joe, você só tá focando nas views? Não, é porque isso dá trabalho. E, gente, eu não trabalho com o YouTube. Essa é a realidade. Eu não ganho tanto dinheiro com o YouTube, eu trabalho com o trabalho normal, então, tipo, não tenho dinheiro pra ficar ganhando com isso aqui. Então eu preciso de motivação também, né? Mas eu vou comprar o mangá de Aoashi. Se ele chegar nos atuais, eu vou começar a comentar direto cada volume a cada volume ali certinho. Ao invés de ser capítulo a capítulo e tudo, eu vou arrumar uma forma. Mas isso, claro, se vocês engajarem bastante. E comenta aí também se vocês vão comprar o mangá de Aoashi, tá bom? Outra novidade é segunda temporada de Aoashi. Gente, é garantido que vai ter segunda temporada, mesmo que não tenha tido um anúncio até o momento.
Por que eu acho que é garantido? Joe, não teve nada, nenhuma confirmação. Vai que ele se torna um anime de futebol que não vai ter. Vai ter. Sabe por que vai ter? Porque as vendas de Awashi do mangá simplesmente bufaram, cresceram, explodiram lá no Japão. Cresceu muito as vendas em comparação com o que o mangá vendia antes. Então ele continua vendendo bastante. Ele já ganhou o prêmio de Shokugan lá não sei o que, lá no Japão também. Então é um mangá muito famoso no quesito de esporte e ele tá páreo a páreo, por exemplo, com Haikyuu. Embora a Awashi não seja da revista da Jump. Olha só que interessante. Então, gente, cara, a Awashi vai ter com certeza uma segunda temporada, não tivemos um anúncio. Provavelmente o estúdio que tá fazendo, ele vai fazer o filme de Haikyuu, então por isso que não anunciaram no momento, mas com certeza vai ter uma segunda temporada, beleza? Então fiquem contentes, se tiver algum anúncio eu vou postar aqui no canal. Então agradeço a todo mundo que me acompanhou e a Awashi até aqui. Não se esqueça de comentar o que vocês acharam, conversem comigo e vamos trocar uma ideia sobre futebol, porque já tá chegando o Blue Lock e é outro futebol que o canal do Mano Joe com certeza vai comentar aqui, tá bom? Mano Joe tá indo nessa, até uma próxima. Um beijo no coração de vocês e muito obrigado mais uma vez por ter me acompanhado até aqui. Fui, até o próximo vídeo.